Oi, professora ou futura professora. Separei esse conteúdo aqui especial para você. Ele vai te ajudar a se preparar para o workshop Professora de Balé com Maestria, um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como que você faz para se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e ainda gerar uma renda extra com balé. Assista esse conteúdo aqui até o fim, porque ele foi escolhido a dedo para te ajudar a dar os primeiros passos nessa jornada. E já coloca na sua agenda. Na próxima semana as nossas lives vão ser ao vivo e você vai poder conversar comigo em tempo real. Agora, vamos para o conteúdo de hoje, que ele tá incrível. Bora lá. Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá, meus amores. Mais uma aula aqui em formato de live. E hoje a gente vai conversar sobre adultos. Como é que a gente faz para dar aulas para bailarinas e bailarinos adultos? Sim, esse é o tema da nossa live aqui hoje. Sejam todas e todos muito bem-vindas. Estou vendo a galera no YouTube tá animada hoje, hein? Ah, assim que eu gosto, meu povo. Quero ver a galera do Instagram. Diga um bom dia aí, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você está falando, para eu saber que está tudo funcionando. Mas bora lá, deixa eu desligar esse negocinho aqui, esse negocinho aqui fica pitando. Eu acho que é o Bruno querendo falar comigo, sabe? Ó, ele mesmo, viu? Como eu sei? Eu sei, eu sei. Bora lá. Amores. Essa live, ela faz parte do nosso programa de aquecimento para o workshop Professora de Balé com Maestria. Se você quer se tornar uma professora de balé, dando aulas com maestria, ou você já é professora, mas quer melhorar suas aulas, quer ter o reconhecimento do MEC no seu certificado de professora, você precisa participar do workshop, sim? O workshop é um evento totalmente online e gratuito. E, gente, eu vou falar mais. Quem participa do workshop vai ganhar planner no final, planner da professora, e vai ganhar também o certificado de participação do workshop, tá? Para participar é muito simples. Quem está no Instagram, link está na bio. Quem está no YouTube e no Facebook, o link está nos comentários e embaixo desse vídeo, tá? No workshop eu vou mostrar para você como que é possível você se tornar uma professora de balé com reconhecimento do MEC, formada pelo método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, conseguindo ter ali mais alunos, fazer uma renda extra com balé. É tudo isso que eu vou explicar lá no workshop. Mas, para você chegar no workshop mais preparado, nessa live aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre como dar aulas para adultos, né? Mulheres e homens adultos. Sim? Simbora? Vamos embora. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé há mais de 20 anos. Hoje eu não atuo mais como fisioterapeuta, eu atuo só como professora de balé e eu ajudo mulheres adultas a dançar balé com confiança e com graciosidade lá no meu outro canal, Mari Balé Online. Neste canal aqui, eu ajudo professoras de balé e bailarinas que desejam se tornar professoras a conseguir essa formação através do método TBD com reconhecimento do MEC. Então, se você não me segue ainda, já clica aí para seguir, sim, porque aqui você vai ter a minha ajuda para isso. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como dar aulas para balé adulto. E aí, a gente vai aprofundar nesse assunto. Sim, esse assunto tem linha para queimar. Primeiro ponto. O que é balé adulto? Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso? Porque olha só, quando eu vou dar aula para baby, eu penso assim, e é baby. Automaticamente já vem na minha cabeça, tá? Baby tem todo um comprometimento ali, comprometimento, não é essa palavra tá errada. Tem toda uma particularidade do desenvolvimento motor. Então, eu sei que baby, criança, ela tem dificuldade para fazer algumas coisas por conta do desenvolvimento motor dela, é natural, é fisiológico. Então, uma criança ali com 3 aninhos, talvez ela tenha dificuldade ali para saltar com o pé só para entender o que é um andeor, né? Ela vai ter essa dificuldade, porque ela ainda não tem esse controle motor fino para realmente aplicar algumas coisas do balé. Então, eu sei que a minha aula para um baby, para uma criança, ela vai ter que obedecer algumas regras. Sim, eu, como professora, preciso obedecer algumas regras de acordo com o desenvolvimento motor da criança.
Isso sem falar toda a parte lúdica que precisa ter numa aula para criança. Mas a gente vai ter uma aula aqui de como dar aulas para criança, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas voltando. Então, eu já sei que para baby existem algumas particularidades, até onde eu posso ir. Para adulto também existem particularidades. Sim, para adulto também existem particularidades. Por quê? Uma bailarina que começa, né, uma mulher que começa balé depois de adulta, ela tem todo o desenvolvimento motor dela já formado, ela já tem coordenação, ela já consegue saltar num pé só, diferente do baby, porém, ela tem particularidades. A gente sabe que depois de uma certa idade, o nosso metabolismo ele muda, a gente começa a engordar, a nossa massa magra, sim, músculo, a gente começa a ter perda, a gente começa a ter ganho de massa gorda, sim? Então, a gente tem uma mudança no nosso físico depois de uma certa idade. A partir dos 30 anos ali, não adianta, amores, a coisa vai ladeira abaixo. A gente, como professora, precisa entender isso. Por quê? A minha bailarina, a partir de 30 anos, a tendência é que ela não tenha fisicamente as mesmas condições de uma bailarina de 15. Sim, e isso não é porque a pessoa não é esforçada, não, é a particularidade do adulto. Do mesmo jeito que a criança tem suas particularidades, o adulto também tem. Sim, a articulação de um adulto ela já é mais aderida do que uma criança e uma adolescente. Então, ela não vai ter a mesma flexibilidade, a mesma mobilidade do que uma criança ou adolescente, tá? Isso não significa que o adulto não possa evoluir no que ele já tem. Vamos supor assim, um adulto começa balé hoje, tem dificuldade para colocar a mão no pé, não tem flexibilidade para isso, tem uma alteração ali, né, de ter menos massa magra e mais massa gorda, então tem menos músculos, mais gordura. Então, isso já no desenho, nas linhas, isso já bloqueia. Tenta fazer um arabesque com uma picanha enorme aqui atrás. É difícil, eu sei na prática como é difícil, tá? Mecanicamente o negócio não vai. E aí eu olho para esse adulto e exijo as mesmas coisas que eu exijo de uma adolescente de 15 anos que pesa 50 quilos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o primeiro ponto é a gente entender que, sim, assim como a criança, o adulto também tem suas particularidades. E eu, como professora, eu preciso entender que essas particularidades existem e que a minha aula de balé, ela tem que respeitar essas particularidades, mas ela tem que ter clareza de quais pontos dessas particularidades eu consigo melhorar na minha aluna. Porque, por exemplo, flexibilidade é uma coisa que aluno ou aluna adultos ganham. Qualquer pessoa adulta consegue ganhar flexibilidade. Ela não vai ganhar na mesma velocidade que uma adolescente, mas ela ganha. Isso significa que se eu sei disso como professora, eu posso sim investir na flexibilidade das minhas alunas adultas, para que elas tenham mais flexibilidade e mais condições de executar os movimentos. Sim? Então, eu acho que o grande ponto é entender quem é o adulto. Quando a gente fala em balé adulto, do que a gente está falando? A gente está falando de uma terceira idade que tem muita dificuldade com. Não, a gente está falando de mulheres adultas que têm um metabolismo diferente de uma adolescente e que estão com o corpo delas está em transição, assim como qualquer ser humano. Sim, ela vai ter as particularidades dela, ela vai ter as dificuldades dela, mas ela tem condições de melhorar muitas coisas. E eu preciso saber, como professora, quais coisas são essas. Sim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, só que a gente falou particularidades físicas de um adulto. Segundo ponto, particularidades. Vou dizer psicossociais. Sim, o que eu quero dizer com isso? Gente, eu falar para um adolescente que, então a gente vai ter ensaio das 2 da tarde até as 18 horas, toda terça, quinta e sexta. O adolescente, tá tudo bem, né? Se ele não tiver um curso de inglês para fazer no horário, se ele não tiver um curso de sei lá, tá tudo bem. Ele não trabalha. O adulto trabalha. O adulto tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem marido para cuidar, tem papagaio, cachorro, periquito, tem chefe. Eu tenho que pensar nisso.
A minha aluna que chega na minha sala de aula, adulta, ela tem toda uma estrutura de vida que vai sim interferir na sua aula. Vai ter dias que ela não vai conseguir chegar na aula, vai ter dias que ela vai chegar atrasada, vai ter espetáculos que ela vai mal conseguir ensaiar. E você, como professora de uma bailarina adulta, você precisa saber lidar com isso. Porque a exigência que eu faço como adulta é muito diferente da exigência que eu faço com adolescente. Exatamente por existir essas particularidades psicossociais, sim? Além disso, a minha bailarina adulta, ela vem com toda uma mentalidade de bloqueios, de crenças limitantes. Então, para ela chegar na sua sala de aula, bailarina adulta, ela já venceu muita crença limitante. A primeira delas, que balé tem que começar quando é criança. Se ela não começou quando criança, ela vai ter dificuldade para chegar na sua sala de aula. Que balé precisa ser flexível, que balé precisa ser magrinha. Tudo isso são crenças que as nossas bailarinas adultas foram incorporando na vida delas por conta do que elas viam. Toda vez que abre Instagram, vê um balé, vê uma magrelinha, seja profissional, seja adolescente ou vê uma criança. E a bailarina adulta não se encaixa. Então, quando eu penso em balé adulto, eu tenho que pensar nessas três coisas. Existem particularidades físicas, existem particularidades sociais, das responsabilidades sociais que ela tem, e existem particularidades psicológicas mesmo, ligadas aos mitos e crenças que ela alimentou uma vida inteira. Eu não posso só ensinar tandi para ela. Seria mais fácil, né? Ir lá, ensino tandi, plié, pirueta para bailarina adulta. Não, eu preciso trabalhar com tudo isso aqui se eu realmente quiser que a minha bailarina adulta tenha sucesso. Sim, então, quer dar aula para balé adulto? Olha, eu sou suspeita para falar. Para mim é a melhor faixa etária. Porque, cara, é uma delícia. Elas estão na aula porque elas querem de verdade, elas fazem balé porque elas querem, elas dão sangue por aquilo. Sabe? Elas têm um comprometimento gigantesco dentro da realidade delas. Percebe? Então, só que eu preciso não só saber o que ensinar para ela, mas eu preciso ter essa clareza desses 3 pontos, porque eu estou lidando com um ser humano, ok? Agora a gente vai para um paralelo. Esse é meu adulto. E o que é que esse adulto quer? O que a minha bailarina adulta quer? Você precisa saber disso. O que a sua aluna adulta quer? As minhas, sim, eu tenho mais de 2.000 alunas, alunas e alunos, tá? Tem alguns meninos, deve ter, se tiver 10 meninos é muito, então eu vou me permitir falar alunas, tá? As minhas alunas, eu tenho mais de 2.000, separadas no mundo inteiro, porque todas as minhas aulas são online. Então, eu posso dar aula para mulher de qualquer lugar do mundo. Sim, eu tenho aluna no Japão. Qual é o ponto? É que todas elas têm um desejo no balé. Um desejo. Que é dançar. Aprender a dançar. Esse é o desejo principal delas. O desejo principal delas não é se tornar bailarina profissional. Não é se tornar professora de dança. Não é ser a primeira bailarina do espetáculo, ser solista. Não é. O desejo delas é aprender a dançar balé. E a sua? Pensa, se no meu caso, mais de 2.000, o desejo da grande maioria ali é aprender a dançar balé, no seu caso, que você tenha 100 bailarinas adultas, provavelmente é a mesma coisa. E muitas vezes a gente olha para a turma de balé adulto com a mesma visão que a gente olha para uma turma de criança e adolescente, mas é diferente. Por quê? Na turma de criança e adolescente, eu posso sim ter alunas ali que desejam se tornar profissionais, dançar numa companhia, não sei o que tem. No balé adulto, a gente sabe que isso é incompatível. Depois dos 30 anos, que companhia que vai contratar? Então, por que elas estão ali na sua sala de aula? Porque elas querem só dançar balé. É isso que elas querem. E muitas vezes a gente monta uma aula para uma adulta com a visão de quem monta uma aula para uma bailarina que quer se tornar profissional. E aí se torna uma aula pesada
exigente, que não olha para as particularidades de uma bailarina adulta. E o que essa bailarina adulta faz nessa aula? Ela se sente incapaz, ela sente que aquilo não é para ela, ela se sente mal na aula. Ela vai voltar? Não vai voltar. Então, quando a gente fala de dar aulas para criança, eu vou lá e monto a minha aula pensando num adolescente. Vamos lá, frente à barra, 32 LVs, 3 tandis, estica bem o pé, encaixa quadril. Não, eu penso numa aula para criança, onde eu coloco coisas lúdicas para, brincando, eu ensiná-la. Resumidamente é isso. A gente brinca com a criança para a gente conseguir ensinar ela. Com o adulto, eu tenho que fazer a mesma coisa, paralelo, né? Entre aspas. O que eu quero dizer? Que eu preciso olhar para as necessidades dessa bailarina adulta. Então, o que ela quer? Ela quer dançar balé. Então, que eu monte sequências que sejam mais dançantes. Porque é isso que vai fazer ela se apaixonar, ela se realizar. E o que eu quero como professora? Bailarinas realizadas dentro da minha sala de aula. Sim, eu vou ter conversas com essas minhas alunas adultas para quebrar os mitos, os padrões que ela veio trazendo com ela. Percebe? É uma aula totalmente diferente do que seria uma aula para pré-adolescente e adolescente, onde eu estou focada 95% do tempo na técnica do aluno. E na bailarina adulta, não necessariamente. Tem dias que eu vou pegar no pé, eu vou querer que elas sejam mais técnicas, mas tem dias que eu vou perceber que elas estão cansadas. Então, gente, vamos hoje fazer uma aula mais dançante? Vamos se permitir hoje? Vamos largar os problemas lá fora? Você não fala isso para um adolescente. Faz sentido? Então, cara, eu quero dar aula para adultos. Entenda que a bailarina adulta é um ser totalmente diferente do que todas as outras idades, porque ela já traz com ela algumas particularidades que você, como professora, vai ter que saber lidar. Sim? E mais, te digo mais, não só saber lidar, mas você vai ter que saber lidar com essas particularidades ao ponto de ensinar a bailarina adulta a lidar com isso, porque ela também não sabe. Muitas vezes ela vai olhar e vai falar assim: eu acho que não tá bom. O que aconteceu hoje? Eu fiz um... Fazendo parênteses agora aqui. Hoje, antes dessa live, eu estava dando uma aula particular para uma das minhas alunas, que vai ser solista num espetáculo que a gente vai fazer, a bailarina adulta. Quando eu cheguei na aula com ela, abri a câmera ali, sim, tudo online, abri a câmera, eu falei, tá tudo bem? Ela já falou assim, não muito, Mari, mas vamos. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, é minha cabeça. Falei, tá, não quer falar, né? Falei, tá, então vamos lá, então a gente vai fazer uma aula voltada pro solo e tudo mais, e nessa aula a gente vai ver coisas ali do seu solo que talvez precise melhorar. Mari, tudo precisa melhorar, porque tá tudo uma bosta. Falei, porque, gente, eu tinha visto o ensaio dela, não tá uma bosta, tá tudo saindo. Falei, que estranho, porque eu olhei pirueta, sai, pique, sai, dançando na ponta. Aí ela começou a falar, falou, eu acho que eu não, o problema é comigo, não é a coreografia, eu acho que não, eu olho, eu não gosto de me ver dançando, eu acho que tô ruim, eu acho que isso, eu aquilo outro. Falei, tá, parou. Baseado em que você acha tudo isso? Você está se comparando com quem? Só para eu tentar entender. Aí ela já deu uma brecadinha. Eu falei, não, porque, né, se a gente vai se comparar com Zakharov, Ave Maria Nela, né? Percebe? Eu preciso puxar a bailarina adulta para o senso. Aí ela falou, não, eu estou olhando as outras solistas e tal. Eu falei, primeiro ponto, a gente nunca deve comparar a gente com os outros, mas você quer comparar, nós vamos comparar. Aí eu fui meio casca. Agora nós vamos comparar. Você quer comparar? Então me fala. Qual é a solista que você acha que está dançando melhor que você? A fulana. Tá. O solo dela é assim, assim, assim. É bem mais simples que o seu. Você tá na ponta dançando o solo assim, assim, assim. Muito mais difícil que o dela. A ciclana, tá? Quantos anos você acha que a ciclana tem de balé? Acho que ela começou junto comigo. Não, ela fez balé a infância inteira. Você começou agora, você tem 4 anos de balé. Não, se você quer ser dura com você, então a gente vai ter que ser realista nos fatos. Você vai ter que ser dura com os fatos também. Você percebe? A bailarina adulta, ela tem impregnado nela
que ela é limitada, que a dança dela não é boa, que ela não é boa. Ela tem isso impregnado nela. E você, como professora de bailarina adulta, você vai ter que rasgar o véu. Você vai ter que romper isso. Você vai ter que mostrar para ela. Não é a questão no balé adulto, não é ela saber fazer pirueta. É ela olhar para a dança dela e ter orgulho. É isso que vai fazer ela querer continuar. Sim, faz sentido isso para vocês? Coloco para mim se faz sentido. Eu vi ali a Carol perguntando se meu pescoço melhorou. Melhorou, Carol. Eu já não me sinto mais tão travada, tá? Mas tá doendo pra caramba e tem alguns movimentos que eu ainda não consigo fazer. Mas tá melhor. Daqui a pouco vai estar ótimo. Acordei com o pescoço ruim ontem e vamos que for. Voltando então. Vamos recapitular. Então, eu vou dar aula para bailarinas adultas. O que é balé adulto? Balé adulto é uma turma de balé que tem muitas particularidades físicas, de limites físicos. Alguns a gente consegue superar, melhorar, alguns não. Tem muitas que já vêm com lesão. Sim, já tem uma condromalácia, né? Uma hernia de disco, e aí fica ali com alguns fatores que a gente vai ter que tomar cuidado. Por exemplo, a bailarina já tem hernia de disco, eu vou incentivar ela a fazer um mega cambré? Não, tem particularidades ali que eu preciso respeitar. Mas existem limites físicos, como flexibilidade, mobilidade, que eu consigo superar. Existem nas bailarinas adultas toda uma questão social, marido, filho, cachorro, papagaio, periquito, chefe, que muitas vezes ela vai ter que vencer leões para chegar na aula. Se uma adolescente chega atrasada na minha aula, eu fico emputecida. Eu lembro quando eu dava aula presencial, porque na minha cabeça já fica, atrasou para sair de casa, atrasou porque ficou conversando, ficou no vestiário conversando. Adolescente tem muito disso, mas adulto não. Quando uma adulta chega atrasada na minha aula, eu agradeço por ela estar ali. Falo, que bom que você veio. Sim. Além das questões físicas e sociais, ainda tem as questões psicológicas mesmo. São mitos, tabus, crenças que ela traz com ela, de que para fazer balé tem que ser magra, de que para fazer balé tinha que ter começado nova, inúmeras crenças, ok? Que a gente vai ter que ter essa clareza aqui para conseguir trabalhar com uma bailarina adulta. Agora, o que essa bailarina adulta quer? A gente entendeu quem é ela. O que ela quer? No meu caso, as minhas alunas, o que elas querem é dançar balé. Será que ela quer mesmo ser profissional? Será que ela quer mesmo ser uma professora? Provavelmente não, ela já deve ter toda a carreira dela profissional já pronta. Sim, o que ela quer nesse momento? Muitas chegam falando que é hobby, que é atividade física, mas no fundo, ela tem um sonho. A sua bailarina adulta que chega na sua sala de aula, ela tem um sonho. O sonho de aprender balé ou de voltar para o balé, que era algo que fazia bem para ela. Percebe? Quando eu entendo isso, eu começo a construir uma aula voltada para o desejo da minha aluna, não voltada para o meu interesse. Não, eu quero levar essa bailarina. Não, é para o desejo dela que eu monto minha aula. Sim? E aí, o que eu vejo muito de errado no processo da aula, né? De alguns professores ali. Primeiro, não vê a bailarina adulta como adulta, vê como adolescente, né? Vê de várias maneiras, vê como uma adolescente que deve ser tratada da mesma maneira, ou pior, vê como uma terceira idade super limitada, que não tem condições de fazer nada. Quando vai estruturar a aula, muitas vezes se baseia numa estrutura de aula de balé infantil, e aí há 3, 4 tandi à frente, 4 ao lado, 4 atrás, fechou, subiu, elevei e balance. Gente, desculpa. Me desculpa, mas isso não é uma sequência de adulto, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Adulto tem que fazer sequência de adulto. Camari, mas acabou de começar. Sim, acabou de começar. Associe movimentos de base nessa sequência. Posso fazer 2 tandi à frente, elevê, demi-plié, souplesse, vou ao lado, mas eu preciso criar uma sequência que exija um pouco mais do tico e teco da minha aluna, porque senão ela vai cair na mesmice.
Sim. Mari, mas o processo de repetição é importante fazer 4, 5 vezes. É depois que você explicou a sequência direito para ela. No método TBD, que é o método que eu ensino, o processo de repetição, ele é o segundo momento. O primeiro momento é a aluna entender exatamente o que ela tem que fazer. Então, eu vou explicar para ela um demi-plié, quais são as forças que ela tem que aplicar, o tandi, eu explico todas as forças. Depois eu passo para a repetição. A partir do momento que eu passei para a repetição, você vai ver que você vai diminuir pelo menos pela metade a quantidade de repetição para sua aluna associar ao movimento quando você aplicar o método TBD. Por quê? Nos métodos tradicionais, a gente não passa detalhes para os alunos sobre as forças que ele precisa fazer. Se passar, os melhores professores que passam é um ou dois detalhes. Não, todos os detalhes sobre aquele movimento não é passado. E aí, entra no processo de aprendizagem através da repetição. A bailarina começa a repetir, repetir, repetir e vai aprendendo. Sim, no método TBD, não. A gente foca que ela entenda. Ó, no Tandi, primeira coisa que você vai fazer, tracionar seu corpo para cima, para não levar seu corpo junto com a perna. Vou levar calcanhar para frente, passar pela minha ponta, esticar a pontinha. Eu vou passando todas essas informações para ela. A partir dali, entra no processo de repetição. Vou dar 2 à frente, 2 ao lado, 2 atrás, associando com outros movimentos. Sim? E aí vem o pior. Na próxima aula, essa aluna... no método TBD, a gente jamais repete a sequência. Jamais. Não existe isso de montei uma aula hoje e eu vou dar essa mesma aula a semana inteira, mês inteiro. Não, não existe isso. Não tem isso. Além de eu ensinar a minha bailarina adulta, eu preciso fazer com que ela ganhe agilidade. Porque ela precisa dançar. E ela não tem 8 anos para ficar fazendo as aulas para aprender a dançar só daqui a 8 anos. Não, ela tem que dançar agora. Então, a gente tem que associar esse pilar do aprendizado com o pilar da agilidade. Para eu desenvolver essa agilidade na minha aluna, a repetição de sequência, onde a aluna decora exatamente o exercício que ela tem que fazer e não precisa mais usar o tico e teco para pensar na sequência, não ajuda ela a desenvolver agilidade mental. Não é agilidade corpo, é mental, é de decorar sequência. Por isso que muitas bailarinas adultas têm dificuldade para decorar sequência, porque fica repetindo aula. Não. Hoje a gente vai fazer 2 à frente, um demi-plié, um relevé. Depois 2 atrás, um demi-plié, um relevé. Depois 2 ao lado, um cambré lateral, um relevé, ficou balance. Na próxima aula, não, hoje a gente vai fazer 3 à frente, 1 ao lado, 3 atrás, 1 ao lado, demi-plié, grand plié, e aí vai. Eu repito os movimentos, mas eu não repito a sequência. Então, eu entro num processo de aprendizagem do movimento pela repetição, sim, mas eu não deixo minha aluna lerda no processo de decorar sequência. Cada aula ela tem sequências novas para decorar. Sim? Isso faz com que a aluna tenha uma evolução mais rápida, ok? Ah, mas minha bailarina adulta não vai ficar limpa, 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 transparente, não sei o quê. Não, meu amor, lembra que não é esse o objetivo dela? Ser limpa, transparente para entrar numa companhia? O objetivo dela é dançar? Então você tem que colocar essa mulher no palco o quanto antes. E linda, que ela veja as fotos e os vídeos dela e que ela sinta orgulho da dança dela. É isso que você tem que fazer com uma bailarina adulta. Que não necessariamente é o que você tem que fazer com uma adolescente, com uma criança. Você vai lá lapidar, até ela ficar limpa, linda, perfeita, maravilhosa, para ir embora para uma companhia adulta, não. Ela vai ficar lá com você o resto da vida dela, se você realmente fazer ela se sentir realizada. E a realização de uma bailarina adulta não vem de ter uma dança a nível profissional. Ela quer ser livre dançando. É isso que ela busca. Sim. E aí eu vejo muitos professores fissurados nessa questão de repetição, repetindo sequência, dando aulas ali com uma sequência bem infantil, de certa maneira, né? 3, 4, 5 tandis à frente. Não, isso é um erro grosseiro, deixar a aula chata para um adulto e falar, pô, mas isso que é balé, que negócio chato. Lembra, é um público diferente. É um público diferente. E o pior, não considera as particularidades. Aí eu vejo professores, não, tem que ser quinta. Quinta, cruza essa quinta. Não, o arabesque tem que vir no outro lado do coque, tem que vir atrás daqui do coque, na bunda.
Gente, não adianta. Particularidades. A sua aluna tem particularidades. Se você quer, olha que loucura, né? O copinho tá com restinho de suco, tá? Mas tá tudo bem. Ó, isso aqui são os métodos tradicionais. Sim, isso daqui são os métodos tradicionais. O que são métodos tradicionais? Os métodos que são mais usados aí fora. Então, Royal, Vagano, Vakubana, enfim, os métodos tradicionais. Foram criados para bailarinas do exterior. Não foram criados para bailarinas brasileiras, certo? O corpo da bailarina do exterior é totalmente diferente do corpo de uma bailarina brasileira. Que, por Deus, é totalmente diferente do corpo de uma mulher adulta. E aí a gente quer pegar a mulher adulta e encaixar a mulher adulta dentro desse método que não funciona, meu pai do céu. Meu pai do céu. Não vai funcionar. Não, mas Mari, adulto também pode fazer método tradicional. Pode, vai levar 10 anos para conseguir fazer alguma coisa e olhar para a dança dela e falar, não, tá perfeita. Por quê? Porque ela tem bunda, ela não consegue encaixar quinta. Percebe? Existem particularidades numa mulher adulta que a gente tem sim que respeitar. Por isso que eu desenvolvi meu próprio método para ensinar balé. E eu tenho algumas coisas ali nos métodos tradicionais que, desculpa, eu não concordo, não é para o meu corpo. É do meu corpo que eu estou falando. Aquela quinta não é para mim. E é por isso que eu não posso ser bailarina, é por isso que eu não posso dançar balé. Isso é balé? Aquela quinta é balé? Calma. Não. Qual é o objetivo da minha bailarina adulta? Dançar. Então, eu vou criar condições para que ela dance. Esse é o foco do método TBD com bailarinas adultas. E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é entender as particularidades dessa bailarina. Entender as particularidades físicas, sociais, as particularidades psicológicas. Além disso, eu vou criar uma aula que seja desafiante para essa aluna, na medida certa. Não adianta você criar uma aula muito fácil para uma bailarina adulta. Ela vai se sentir criança fazendo a aula, ridícula. Não adianta criar uma aula muito difícil, ela vai se sentir incompetente, fracassada. Eu preciso trazer isso para o meio e eu preciso criar uma aula que seja desafiante na medida certa. Como eu faço isso? Criando sequências inteligentes, sabe? Sequências que não são 4 tandis à frente, 4 ao lado e 4 atrás. São sequências que desafiam a aluna, mas na medida certa. Como que eu sei que é a medida certa? Observando a aluna. Se eu montei uma sequência que eu estou percebendo que o rostinho dela já ficou meio para baixo, talvez ela esteja tendo dificuldade. Vou ver a sequência, estou vendo as dificuldades, eu vou parar e vou falar, vamos lá, vamos estudar isso aqui. Porque eu também não posso tirar a sequência. Depois que você dá, jamais faça isso com uma aluna adulta. Fui lá, dei a sequência para ela, ela não conseguiu fazer, aí eu tiro e falo assim, não, vamos fazer uma mais fácil. Mais fácil, caramba. Ela sabe, ela não é criança inocente. Ela sabe que você está tentando aliviar o lado dela porque ela não conseguiu fazer, porque ela foi incapaz. Percebe? É delicado trabalhar com adulto, é uma delícia, mas é delicado. Você precisa saber o que você está fazendo. O que eu faço numa situação dessa? Dei uma sequência que tá difícil, tô vendo que as alunas desafiei demais, elas não estão conseguindo acompanhar, eu vou tirar a sequência? Não. Ok, foi difícil essa, hein? Vamos lá, vamos entender essa jossa, porque vocês têm condição de fazer sim. E eu vou parar a aula e eu vou explicar a sequência até que elas façam. Faz sentido? Segundo ponto, os objetivos com as suas alunas adultas precisam ser claros. É diferente da criança, do adolescente, que... Criança e adolescente na aula de balé. A professora, a aula de balé, o balé é um ônibus. A professora é a motorista do ônibus, sim? A criança e o adolescente entram no ônibus, senta lá atrás e vai fazendo a festa. Não tá nem aí para onde o ônibus está indo. Confia cegamente na professora. A adulta que entra no ônibus balé, com a professora lá de motorista, ela vai do lado. Mas por que a gente vai para cá? E para lá não vai? Por quê?
Tudo tem um porquê. Mesmo que ela não te pergunte, na cabeça dela tá passando um porquê. E se você não der objetivos claros para ela, então, ó, a gente vai trabalhar esse mês focado em giro, porque a gente vai começar a montar a coreografia do final do ano. No final do ano, vocês vão fazer um papel que eu ainda não posso contar, mesmo que você não saiba. E vai ter giro na coreografia. Então, a gente vai focar agora esse mês em giro. Eu não cheguei para ela, simplesmente falei, vamos lá, uma sequência de pirueta. Não, eu dei a clareza do porquê a gente vai pegar firme com giros. Faz sentido? Objetivos claros. O adolescente, a criança. Sim, você pode até usar esse argumento, mas não é o que vai fazer diferença para eles, ok? Terceiro e último ponto. Gente, adulto é adulto. Adulto não é criança. Eu tenho que ter essa clareza, sim. A minha aula para uma bailarina ou bailarino adulto, ela é totalmente diferente do que é uma aula para criança, para pré-adolescente, tá? A adolescente, dependendo do nível da minha bailarina adulta, eu posso até dar a mesma aula, mas a pegada é diferente. Sim, eu tenho que me impor muito mais como professora numa aula de adolescentes, onde eles já têm ali toda uma característica, né? Toda a particularidade do adolescente ali já é mais desafiadora, né? Já é mais muita energia. Então, eu já tenho que me impor mais numa aula de adolescente. Na aula de adulto, eu não preciso de me impor tanto, mas a proximidade é o que faz com que ela se sinta segura na sua aula. Se eu sou uma professora muito próxima de alunos adolescentes ali, né? Ah, e aí, isso aqui. Pode ser que em algum momento eles venham a faltar o respeito comigo por não perceber a diferença. Então, a gente tem que ser inimiga dos alunos adolescentes? Não, não é isso, mas precisa mostrar muito bem a diferença. Quem é professor e quem é aluno. Agora, numa sala de aula de adulto, mostrar a diferença também é importante, tá? Mas essa proximidade, ela é muito importante. É quando a bailarina adulta ela se sente mais segura para falar para você o que está incomodando, para falar como ela está se sentindo, porque é isso que vai fazer ela continuar na sua aula. Show de bola? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Aqui em Santos não tem nenhuma professora capaz de dar balé para bailarinas adultas. Algumas exigiam de nós como se fossem crianças. Por isso que me encontrei no balé online. Ah, show, bailarina. Fico feliz que você tenha se encontrado aqui. Mas respira, tá? Existem professoras muito boas em vários lugares. Eu tenho certeza que tem alguma aí, você só não encontrou ainda, tá? Então respira, não desista. Tenho 45, faço balé há 4 anos. Dentro da minha realidade já evolui muito. É esse olhar que a gente tem que ter. É exatamente esse olhar que a gente tem que ter como adultas, sim? E aí, meus amores, fica aí, ó, o convite, ó. Uma aluna, ela é minha aluna, sim, e ela acabou de falar que na cidade dela ela não encontra professores que dê aula para adulto, respeitando essas particularidades que eu coloquei aqui. Aí eu te pergunto, quantos adultos na sua cidade tem que também não encontra? Percebe? E aí a gente vai lá e fica martelando o adulto com o método tradicional. Quinta é quinta. Arabesque atrás do coque. É uma escolha. O método que você vai usar com o adulto é a sua escolha. Se ele vai se apaixonar por esse método ou não, é a escolha dele. Sim? Ah, eu quero formar bailarinas profissionais. Sou professora de balé e eu quero formar bailarinas profissionais que vão dançar em grandes companhias. Esquece, meu método não vai te ajudar. Você pode até associar o meu método com o seu, mas o seu tem que prevalecer. O método tradicional tem que prevalecer, porque na hora que essa bailarina for entrar numa companhia, ela precisa estar de A a Z embasada no método daquela companhia que não é o meu. Agora, bailarina adulta, bailarina adolescente, que você sabe que não tem essa visão de profissionalismo, método TBD, criança, método TBD. Para pensar, quantas pessoas tem numa sala, quantas pessoas tem numa escola de dança? Vamos colocar uma escola de dança de 100 pessoas. Escola pequena, 100 pessoas. 100 alunos. Quantos de 100 se torna bailarino profissional? Nenhum. Acho que é 1 em 1000. Percebe? É raro.
Raro, 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 raro. E aí a gente vai lá e enfia um método para bailarino, para formar bailarino profissional, goela abaixo em quem não quer ser, quem não tem essa visão. Foi a época que as pessoas faziam balé para se tornar profissionais. Não, hoje as pessoas fazem balé porque elas gostam. É diferente. Sim, sou professora de balé adulto, show, e minhas alunas sempre me falaram que elas se sentiam incentivadas por mim e desafiadas. Show, parabéns por isso. E aí a gente olhar. Como que eu sei se isso é verdade? Se eu fosse você, como eu me diria se o que elas falam é verdade? Quanto tempo elas permanecem com você? Essa é a maior verdade. Se você consegue atrair bailarinas adultas e reter essas bailarinas adultas, a sua aula é foda. A sua aula é foda. Percebe? Agora não adianta eu colocar 20 alunas novas na minha sala todos os meses e sai 18. Significa que tem algo errado com a minha aula. Sim, e elas vão falar que é problemas na vida pessoal, tá? Pergunta como eu sei. Mas quando você acerta a dosagem, elas ficam. Tem bailarinas aqui, ó, desde antes da pandemia, ó, Carol Braida, Soninha, tudo antes da pandemia. Sim? Então pensem nisso, tá? Ó, essa nossa live aqui, ela é só o nosso aquecimento para o workshop professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC. Lá eu vou explicar exatamente como que funciona o método TBD, como é que você faz para conseguir atrair mais aluno, reter aluno, não deixar o aluno ficar desistindo. Sim, como que eu faço para fazer ter um rendimento maior nas minhas aulas financeiramente, ter uma renda extra com balé? Tudo isso a gente vai aprender lá no workshop, tá? Para você participar é muito simples. Quem está no Instagram, link está na bio. Quem está no YouTube, Facebook, o link está fixado aí nos comentários ou embaixo desse vídeo. Bora lá, você pode dar uma aula muito melhor, se você ampliar um pouquinho os seus horizontes. E o workshop vem para isso. E quem quer se tornar professora de balé, é bailarina, mas ainda não dá aula, com o workshop ali você vai conseguir saber o caminho para chegar lá, tá bom? De tudo isso, ó, beijos para vocês, meus amores. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, ó, se prepare para o que tem por vir no workshop Professora de Balé com Maestria que tá chegando. Ah, e caso ainda não tenha feito a sua inscrição, clica no link aqui da descrição ou em Saiba Mais e se inscreva agora mesmo. O evento ele é online, ele é gratuito, mas ele vai ser liberado apenas para quem se inscrever. Então, bora clicar e se inscrever.